oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Na Volta Eu Te Conto. Esse é pra ser o episódio 3, né? E assim, vou contar pra vocês que hoje eu nem ia gravar Na Volta Eu Te Conto, mas tem sido uma experiência tão legal e eu sinto que vocês vêm meio que me acompanhando no caminho, sabe? Então eu tava vindo assim, pensando um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, gente, eu quero conversar com alguém. Vou ligar o microfone pra falar com as minhas amigas. E aí decidi gravar. E também porque teve um outro insight, né? Que eu tava saindo do trabalho agora. E tem uma menina lá que ela entrou não faz muito tempo. E ela me viu na saída assim. E daí ela falou, é você que é o menino que fala dinamarquês. E eu achei bem fofinho a pergunta dela. E aí eu falei, sim, sou eu e tudo mais. E eu acho isso muito engraçado, porque muitas pessoas, quando eu falo, né, que fiz intercâmbio na Dinamarca, isso meio que vira uma característica que as pessoas atribuem a mim. Então, é o menino que foi pra Dinamarca, o menino que fala dinamarquês e tal. Isso aconteceu na faculdade, aconteceu agora no trabalho, acontece em vários lugares, assim. E eu acho incrível. Mas eu fiquei pensando, será que as pessoas sabem mesmo, as pessoas só sabem que eu fui e fiz um intercâmbio, só que isso é muito vago, né? O que é fazer um intercâmbio. E eu morei lá um ano, sabe? E quando eu fui, eu tinha 17 anos, então um ano na vida de quem tem 17 anos é muita coisa. Na verdade, um ano é muita coisa pra todo mundo, eu acho, né? Eu espero que seja. Mas, enfim, o que eu quis dizer é que um ano, pra quem tem 17 anos, é muito tempo no sentido de que você ainda tá aprendendo muitas coisas sobre a vida, né? E aí quando você tem essa experiência de morar fora tão cedo, isso meio que ajuda a formar muitas coisas na tua cabeça, assim, que obviamente tu vai levar pra tua vida adulta. Ai, que barulheira. Pra tua vida adulta e tudo mais. E aí eu acho legal falar um pouco, assim, sobre a importância que esse intercâmbio que a Dinamarca tem na minha vida. Gente, soltaram os cachorros aqui. Vou dar uma pausa. Vou contar então o contexto do intercâmbio. Quando eu tava no ensino médio, eu me assumi pros meus pais. Por que eu contei pros meus pais? Porque eu tava muito triste. E aí eles perceberam que eu tava muito triste. E aí minha mãe começou a me perguntar o que tava acontecendo comigo, né? E aí num desses momentos eu precisei contar, porque eu não aguentava mais. Basicamente foi isso, né? E aí foi um período muito complexo da minha vida, porque foi uma situação que abalou muito as estruturas da minha família, digamos assim. E outra hora eu conto com mais detalhes, né? Mas aí, a situação lá em casa ficou bem ruim. Eu tava me sentindo muito mal, a minha relação com os meus pais, com a minha família como um todo, ficou muito ruim. E aí eu só queria sair dali, sabe? Infelizmente, esse foi o primeiro motivo, assim. Só que aí, quando eu tava no segundo ano, também entrou uma intercambista na minha turma, lá em IP, olha só que louco. Sim, tem intercambistas lá em IP, numa cidade de 6 mil habitantes. Uma intercambista da Alemanha, que foi pra lá, né? E aí ela veio na minha turma. E eu achei incrível e eu virei muito amigo dela. Ela é, assim, uma pessoa muito importante, muito especial na minha vida até hoje. Né? Ela voltou pra Alemanha e tudo mais, mas a gente se vê sempre quando tem oportunidade de se encontrar. Esse ano, em janeiro, ela veio pra cá e aí a gente se encontrou de novo. Hoje ela tem 2 filhinhos pequenos, é muito fofo. E assim, nossa, quase morri atropelado, gente do céu. E aí, foi mal. E aí, o que acontece? Até me perdi. Mas... E aí ela entrou na minha turma, né? E aí,
a gente virou muito amigos e daí eu pensei, nossa, quem sabe pode ser uma ideia boa eu também fazer intercâmbio. Porque é uma forma que eu tenho de sair de casa, mas ao mesmo tempo de fazer algo que vai ser bom pra minha vida. Né? E aí eu comecei a perguntar pra ela, investigar como que fazia pra fazer intercâmbio e tudo mais. E aí eu conheci essa organização que é o AFS Intercultura Brasil, né? Fui atrás de fazer intercâmbio e eu pensava assim, meu Deus, vai ser muito caro. Os meus pais a gente já não tá numa relação boa e ainda mais eu vou pedir pra eles me darem essa oportunidade de fazer um intercâmbio, que na minha cabeça era exorbitantemente caro, assim, sabe? E aí eu fui conhecendo, né? Fui vendo os programas e tal, vi os valores, pensei, olha, talvez meus pais tenham condições, né? E aí também fui entendendo como que podia ser parcelado e tudo mais. Enfim, aí levei essa ideia para os meus pais. Os meus pais acharam que eu tinha enlouquecido de vez, né? Esse menino aqui, além de ser bicho, agora surtou da cabecinha, né? Mas aí o meu irmão, que é um grande divo, que me acolheu e me ajudou muito nesse período como um todo, ele viu que poderia ser uma boa oportunidade para mim. E aí ele decidiu me ajudar e falou para os meus pais, olha, eu acho que vai ser uma boa oportunidade para ele. Ele, no caso, eu, né? E aí o meu irmão me ajudou a convencer os meus pais. E aos poucos eles foram achando que podia ser uma boa ideia. Daí eles conheceram a minha amiga da Alemanha, conheceram outros intercambistas que estavam lá na região, que eu convidei para virem lá em casa. E aí meus pais foram aceitando, né? E aí eles toparam. E aí a questão era decidir para onde ir. E aí, naquela época, ainda hoje, né? Eu gosto muito de cultura japonesa. E aí eu queria ir pro Japão. Só que a cultura do Japão é muito diferente, né? Gente, eu era muito chato pra comida. Hoje eu ainda sou um pouco, mas na época, se me largassem no Japão, eu não ia aguentar 2 dias, eu acho, tá? Mas a prova de que o universo sabe o que ele faz. O Japão era um dos destinos mais caros que tinha. E aí eu pensei, óbvio que não vai rolar. Comecei a olhar outros destinos parecidos que podiam ser mais baratos. Aí eu vi Hong Kong, que podia ser legal. E Hong Kong era um dos mais baratos. Daí eu pensei, vou lançar essa ideia para os meus pais, porque eles vão gostar do preço. E vai ser isso. E aí eles meio que toparam, né? E aí eu me apliquei pra Hong Kong, eles aceitaram e tava tudo certo que eu ia pra Hong Kong. Né? Meus pais já estavam se organizando pra pagar e tudo, parcelando em trocentas mil vezes, né? E aí, depois de algumas semanas, eu recebi um e-mail dizendo que Hong Kong não ia receber estudantes naquele ano, que eu ia ter que escolher outro país. E já tinha passado um tempo, né? E aí já não tinha mais vaga pra todos, pra tantos lugares assim. E aí eu conversei com os meus pais e perguntei assim, se eu desistia de fazer o intercâmbio ou se eu simplesmente escolhia um outro destino, né? E aí meus pais meio que divaram naquela época, porque aí eles já tinham concordado de né, me proporcionar esse intercâmbio. Eles falaram, não, agora tu só escolhe outro lugar, mas tu vai pra Itália. Daí eu, hã? Como assim? Daí eles falaram que a condição deles me ajudarem era que eu fosse pra fazer esse intercâmbio na Itália. Só que aí eu moro numa região de colonização italiana lá. E aí eles queriam que eu fosse pra Itália, enfim, pra viver, né, conhecer a cultura italiana de verdade, aprender italiano, que é o idioma que eles falam lá, do dialeto deles e tudo mais. Só que assim, eu já vivo numa região de colonização italiana, já tenho um certo contato com a cultura italiana e eu tava fazendo intercâmbio porque eu queria viver num lugar diferente, numa cultura diferente, né? Mas daí eu falei pros meus pais assim, tá bom, vou pra Itália. E no off, eu fiquei escolhendo um outro destino, né? E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar, tipo assim, lugares que eu me interessava e pesquisar sobre como era ser gay em outros países, né?
E aí eu me deparei com a Dinamarca, que na época eu pesquisei e tava assim, tinha várias matérias, jornal falando que era o país mais feliz do mundo, né, baseado nos índices de desenvolvimento e, enfim, que era um lugar com uma qualidade de vida super alta. E nessa questão de países, né, como era ser LGBT em outros países, a Dinamarca foi o primeiro país. Peraí, gente. Tem um monte de gente, eu tô com vergonha. E aí, nessa questão de como é ser LGBT em outros países, a Dinamarca foi o país onde teve o primeiro casamento homoafetivo e ela era muito... Tinha muitas matérias sobre ser LGBT na Dinamarca, de como era um país, né, igualitário e super pra frente nesses assuntos. Daí era o mesmo valor que a Itália. E aí eu falei, é isso, vou me aplicar para a Dinamarca, né, sem os meus pais saberem. Que ótima ideia, né? E aí depois, se eu passar, eu conto pra eles. E aí, eu passei pra ir pra Dinamarca. E aí um dia a gente tava almoçando e meus pais perguntaram, e aí, já recebeu algum retorno do FS? E aí eu falei, sim, passei pra ir pra Dinamarca. E daí eles, como assim? O nosso combinado era que tu ia pra Itália. E daí eu falei, então, gente, na verdade eu decidi ir pra Dinamarca. Eu pensei que eu ia morrer ali, né? E aí eu falei, na verdade, optei pra ir pra Dinamarca. Os meus pais nunca nem tinham ouvido falar na Dinamarca, eles não sabiam nem em que continente ficava. E aí eu falei, não, calma aí que eu vou mostrar pra vocês que país que é. E aí mostrei todas essas matérias que tinham sobre o país, né? Sobre ser um país com uma qualidade de vida altíssima e tudo mais. Mostrei onde ficava, como que era. Né? E eu sempre gostei de cultura nórdica também. Então, era uma coisa que sempre me atraiu, assim. E aí, no fim, os meus pais meio que amaram que eu escolhi Dinamarca, sabe? Eles nem ficaram chateados que eu não fui pra Itália. Porque eles gostaram muito também da cultura do país, assim, depois conforme a gente foi conhecendo e tudo mais, sabe? E aí eles ficaram super felizes, assim, me apoiaram bastante. Ai, gente, e aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Porque muitas vezes na nossa vida a gente acha que todas as escolhas estão na nossa mão, sabe? Que tudo é a gente que tem que escolher, que tudo é a gente que tem que fazer. Mas, na verdade, eu acredito muito que o universo, às vezes, ele toma algumas decisões pela gente, assim. Ele nos leva nos lugares que a gente tem que ir, sabe? E eu acho que isso de eu ter ido pra Dinamarca meio que foi isso, assim, sabe? Porque até então tudo tinha dado errado pra eu ir pros outros lugares e quando foi a Dinamarca deu certo, assim, sabe? Então eu acho que assim. E hoje eu olho pra trás e eu vejo que, tipo assim, gente, a Dinamarca foi a melhor escolha que poderia ter feito, sabe? Eu percebo que, tipo, na verdade foi a Dinamarca que me escolheu e não que eu que escolhi ir pra lá, sabe? E fez todo sentido na minha vida, todo sentido na minha vida. As pessoas que eu encontrei lá, tudo fez muito sentido, assim. E eu vejo hoje que não podia ter sido diferente, sabe? Mas quando as coisas não dão certo lá na hora, quando não deu certo pra ir pra Hong Kong, quando não deu certo pra... Enfim, né, que os meus pais queriam que eu fosse pra Itália, eu ficava pensando assim, gente, que saco, sabe? Isso me deixava triste. E aí hoje em dia eu fico pensando, gente, que bom que não deu certo pra esses outros lugares, sabe? Porque aí eu consegui ir pra Dinamarca e foi incrível. E aí o tempo foi passando e eu fui me preparando pra ir pra Dinamarca. Gente, que loucura, né? Tinha 17 anos, eu tava saindo de IP, de uma vila de 800 pessoas, 1000 pessoas, sei lá. Nunca tinha saído, assim, do país. Nunca tinha viajado de avião. Gente, nunca tinha feito nada, né? O meu horizonte era aquela vila de 800 pessoas. E aí tu imagina sair de lá e ir pra uma cidade gigante na Europa. Agora é aquele momento que eu tenho que atravessar correndo. Pera aí, gente.
vou ter que focar aqui, porque hoje eu já quase morri uma vez, não posso morrer de novo, né? Tá, agora foi. Então vocês imaginem, né, um adolescente saindo de uma vila de 800 habitantes para uma cidade de mais de 1 milhão na Europa, assim, sabe? Super desenvolvida, assim, multicultural. Gente, foi loucura. Eu lembro que, assim, foi muito bizarro. Eu não conseguia acreditar que eu ia viver essa experiência, sabe? E quando eu cheguei lá, foi um choque muito grande, assim, a cultura é muito diferente. Eu lembro que eu fiquei num acampamento, né, para os estudantes, quando a gente chegou lá numa escola. Todo mundo, tipo, dormindo no chão, nos colchonetes, assim. E aí, tipo assim, no primeiro dia eles já falaram assim, gente, olha só, amanhã de manhã vocês vão tomar banho aqui, nesses banheiros. E era, tipo, só uma parede com um monte de chuveiro, assim, sem divisória, sem cortininha, sem nada. Eu, super inseguro com o meu corpo, super envergonhado, sabe? Eu não usava nem bermuda direito pra não mostrar minhas pernas, porque eu tinha muita vergonha, assim, do meu corpo. E aí, eu, do nada, fui obrigado a tomar banho com, sei lá, outras 100 meninas, né? Quando eu cheguei. Aquilo ali já, meu Deus, me passou uma bad vibe, assim, já bateu minha primeira crise, assim, eu tipo, meu Deus. E aí eu achei que era só no acampamento. Mas não, na escola também, depois da aula de educação física, as pessoas tomavam banho juntas, né? Tipo assim, no banheiro, assim, né? Sem divisória, sem nada. E aí, isso aí já foi um negócio que, assim, me derrubou, entendeu? Porque eu tive que aprender a gostar do meu corpo. E assim, também lá eu percebi que, tipo assim, gente, ninguém dá bola pras pessoas peladas do lado, entendeu? Na praia, as mulheres fazem topless, né? Não é tipo uma praia de nudismo, assim. Os corpos são vistos com uma naturalidade muito grande, assim, sabe? Sem ser fetichizados ou sexualizados, assim. Isso é muito louco, e aí isso foi muito maduro, assim, sabe? Eu ter que lidar com um negócio assim, né? Que eu tinha muita vergonha. Mas felizmente eu fui entendendo isso e eu fui aprendendo a gostar mais do meu corpo quando eu tava lá, sabe? Mas enfim, essa foi só uma das primeiras experiências que eu tive. Teve o fato de que aí depois desse acampamento, né, eu fui pra casa da minha família hospedeira, porque eu era menor de idade, eu tinha 17 anos, né, e eu ia ficar na casa de uma host family, assim, né, uma família que ia me receber lá por um ano. E aí, essa família, né, composta por um pai, uma mãe e outros 3 meninos que se tornaram meus irmãos, né, nessa experiência. Aí um tinha 21, eu tinha 17, um tinha 21, aí tinha um outro que era da minha idade, que tinha 17, e um outro mais novo que tinha 11. 11, acho que ele tinha 11 ou 12, ou 10, acho que 11 na verdade. Enfim, e aí fui pra lá. E aí o que aconteceu? Quando eu fui pra lá, eu tava nesse momento que, apesar da minha família me apoiar ali pro intercâmbio e tal, ainda tava um clima muito tenso lá em casa. Eu lembro que quando eu... tanto é que os meus pais toparam me mandar pra intercâmbio porque eles acreditavam que quando eu voltasse dessa experiência, eles achavam que eu ia voltar hétero, né? Eu lembro que quando eu tava no aeroporto, meu pai foi me desejar uma boa viagem, tava todo mundo chorando, assim, né? E aí ele falou assim, vê se volta homem de lá. Nossa, que pesado, né, gente? Não sei como que... Da onde eu tinha forças pra lidar com esse tipo de coisa. Eu sei que meu pai não falou por mal, né, gente? Assim, não vamos também, né? Amo meu pai, mas pra ele foi muito difícil, assim. Então, ele falava essas coisas com uma intenção boa, mas essas coisas me machucavam profundamente, assim, sabe? Mas é uma coisa difícil de se lidar, né? De se ouvir, eu acho, ainda mais vindo do próprio pai, assim, né? Mas enfim, fui pra lá e aí tava esse clima tenso na minha família, sabe? E aí todas as pessoas perguntam, quando eu falo, né, que eu vou visitar minha família na Dinamarca, ou a minha família é da Dinamarca,
todo mundo pergunta, tipo, você tem família lá? Como se fosse, tipo, se referindo à sua família de sangue, né? Só que, gente, eles são minha família também hoje em dia, sabe? Porque durante essa experiência, quando eu fui pra lá, eu tava num momento que a minha relação com a minha família não tava nada boa e eles não estavam conseguindo me acolher, me dar carinho, me dar afeto nesse período, sabe? Depois que eu me assumi. E quando eu cheguei lá, essa família fez isso por mim, sabe? Eles me deram amor, carinho, acolhimento, me apoiaram, eles viram potencial em mim. E que era uma coisa que a minha própria família não estava conseguindo fazer por mim naquela época, né? Então, eu sempre falo que, tipo assim, eles salvaram minha vida, eles mudaram minha vida pra sempre, a minha família da Dinamarca, né? E eles se tornaram minha família mesmo. Então, hoje em dia, eu sempre falo que eu tenho 2 famílias. Eu sempre falo que eu tenho muitas famílias, né? Mas 2 núcleos familiares, assim. A minha família do Brasil e a minha família da Dinamarca. E lá eu tive muitas outras experiências legais, assim, de amizades. Eu fiz amigas importantíssimas pra minha vida lá. Foi, assim, um ano incrível da minha vida. Eu sempre falo que a Dinamarca foi muito determinante pra me tornar quem eu sou hoje. Foi lá durante o meu intercâmbio que eu aprendi a me olhar de uma forma. Porque assim, antes de eu ir eu me achava um monstro. Eu achava que todo mundo tinha nojo de mim por eu ser gay, que eu nunca ia ser amado, que as pessoas nunca iam gostar de mim de verdade. E lá eu aprendi que isso não era verdade. Eu comecei a me enxergar como uma pessoa forte, uma pessoa querida pelos outros. Porque é muito isso, né? Quando a gente só tem essa perspectiva de crescer no lugar que a gente nasceu, as pessoas nos conhecem a partir do nosso sobrenome, a partir da economia que os nossos pais têm, da influência que nossos pais têm, que a nossa família tem na região, né? E quando você vai para um outro lugar onde ninguém nunca ouviu falar da tua cidade, de você, da sua família, das coisas que você tem, as pessoas, elas estão te olhando de uma perspectiva que elas só conhecem aquilo ali que você está mostrando. E aí eu percebi que as pessoas estavam gostando de mim por quem eu sou. E não por causa da minha família, das coisas que eu tinha, das roupas que eu usava, sabe? Isso foi muito poderoso, foi uma lição muito importante pra mim, assim. E aí eu voltei me aceitando quem eu sou totalmente e determinado a, tipo assim, agora eu sou assim mesmo, quero ser essa pessoa, quero ser assim. E aí ou as pessoas vão gostar e quem não gostar não vai mais fazer parte da minha vida, né? E então foi muito empoderador pra mim, assim. Sério, o meu intercâmbio ele mudou a minha vida de tantas formas que eu poderia ficar falando aqui por 5 dias direto com vocês e eu nunca ia conseguir explicar o quão transformador foi. Mas enfim, agora eu já tô chegando em casa, né? E eu só queria explicar um pouquinho pra vocês entenderem por que eu gosto tanto da Dinamarca, não só o país Dinamarca, mas o que tem na Dinamarca que me faz gostar tanto, sabe? É essa família que eu tenho um carinho enorme e são amigos que eu tenho um carinho enorme também, que me ajudaram a me aceitar nesse processo. Óbvio que eu tenho amigos aqui no Brasil que também me ajudaram a me aceitar, só que naquela época eu não tinha revelado a minha sexualidade pra eles ainda, tinha vergonha de falar sobre isso, né? Meus pais tinham pedido pra eu não comentar com ninguém também a minha sexualidade. Então eles também não podiam me ajudar, porque eu não externava isso pra eles, né? Então por isso que, assim, a Dinamarca tem essa importância tão grande pra mim e que eu tenho um carinho tão grande pelo país e pelas pessoas que vivem lá, né? Enfim, nos próximos episódios eu também vou falar mais sobre o meu intercâmbio, agora que vocês sabem a importância que esse lugar tem pra mim, né? Mas agora eu tô chegando em casa e eu
Eu queria agradecer muito todo mundo que ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha feito uma boa companhia pra vocês, porque vocês foram uma ótima companhia pra mim nesse trajeto até em casa. Então, a gente se vê nos próximos dias. Tenham uma boa semana. Um beijão. Fui!